professor Roberto Morandeira Vilaverde, pela oportunidade de me fazer coordenador de um curso de direito que, sem definições epistemológicas ou de outra natureza, significa o exercício do bem. Tudo que se possui é um bem, e o direito possibilita o exercício desse bem. Hoje nós estamos exercitando o bem do conhecimento. Ninguém nos tirará jamais isto, né? Agradeço muito à Faculdade de Progresso, agradeço ao professor Roberto Vitalino pelo companheirismo, pela parceria, na mediação deste evento importantíssimo, a professora Gisele Lombardi, o professor André, que está aqui, André Luiz, que está presente, o professor Heitor, o professor Gilberto, um amigo de longa data também, que participou do projeto inicial. Esta faculdade só inicia um projeto centenário futuro. Perceberam que eu não falei dos palestrantes, né? Porque, óbvio, as estrelas a gente deixa por último. É uma honra muito grande ter o professor Luciano, que hoje, além de mestre e doutor, estuda projetos mais profundos, mais avançados, está cursando um pós-doutorado numa universidade de difícil acesso, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, professor Luciano, conhecedor profundo do direito em todas as suas vertentes, porque se você olhar para o professor Luciano, simplesmente você vai pensar, não, é um professor de direito tributário, não, ele é um conhecedor do direito tributário, é um conhecedor do direito previdenciário, é um conhecedor do direito constitucional. Parabéns, muito obrigado pela honra de tê-lo aqui, professor Luciano. O professor Nilson Nunes dispensa comentários, que é um amigo e parceiro de primeira hora, um homem que é um consultor que em muitas horas me socorreu no entendimento do direito tributário, que é uma disciplina chata, que os dois são titulares absolutos nessa bola. A disciplina chata, a disciplina extremamente formalista, não cabe sentimento no direito tributário, mas cabe a percepção e a interpretação que faz do intérprete do direito o grande profissional do futuro, porque o direito, modéstia à parte, é a faculdade mais completa que existe. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos aos colegas que não estou visualizando aqui, porque minha tela está limitada. Aos meus queridos alunos, eu estou vendo aqui uma aluna de óculos maravilhosa, que eu amo essa menina. É como se fosse uma filha do coração também, mais uma moça aqui no centro, a Mariana e a Ana Paula. Estou vendo também o Jaime, que é um amigo que eu adquiri com tanto carinho, com tanto prazer de ter essa amizade. Outros que não visualizo, eu trato a coordenação da faculdade como se for a extensão da minha casa, porque realmente eu amo o direito, amo poder ensinar o direito. Sejam bem-vindos, muito obrigado, é uma honra, bom evento. E não esqueçamos, 22, 23 e 24, teremos o primeiro simpósio de Direito Fundamentais brasileiro da Faculdade de Progresso. Saímos na frente, na vanguarda, com grandes nomes, pessoas do judiciário, juízes, desembargadores, professores, doutores, professores de fora, professores que trabalharam na ONU, portanto, tem cátedra para falar de direitos humanos. É uma honra. Semana que vem, não percam, hein? Estamos aí a partir de dia 22, 23 e 24, a partir das 16 horas. Sejam bem-vindos, muito obrigado. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso cicerone da noite, que é o professor Roberto Vitalino, que daqui a pouco anuncia os palestrantes. Muito obrigado, bom evento. Muito obrigado pelas suas palavras, professor Enos, sempre muito didático, bastante pontual. Eu iria registrar, né, as ilustres presenças dos nossos queridos professores aqui, mas o senhor já o fez, de forma que eu estendo também meus cumprimentos a todos eles, aqueles que vejo aqui na tela, mas também aqueles que não consigo verificar, mas que ao longo das palestras eu vou tomar nota através aqui da participação. Vejo que atingimos um número agora de 100 participantes, e estão chegando mais, né? Isso é muito bom, isso só mostra a importância da palestra e o gabarito dos nossos palestrantes. Então, como o professor Enos já adiantou, nós teremos
o professor Luciano e o professor Nilson, que irão nos falar hoje sobre direito tributário. O primeiro a nos falar será o professor Luciano. Então me pediram, né, eu pedi que me enviassem aqui o currículo do professor Luciano, para que eu lesse antes, né? Mas antes da gente dar início propriamente ao nosso evento, eu gostaria de passar para vocês algumas questões de ordem técnica para que o nosso evento aconteça da melhor forma possível. A primeira situação é a seguinte: eu gostaria que, na medida do possível, todos permanecessem com o microfone desligado, tá? Para que não houvesse intercorrências durante a fala dos nossos palestrantes, e também, se possível, a câmera também, para que isso não prejudique a transmissão daqueles que têm uma internet um pouco mais lenta, porque a gente sabe que isso, infelizmente, pode acontecer com todos nós, né? Então, pediria aqui apenas, né, aquelas pessoas que estão na organização, sendo possível, deixasse suas câmeras ligadas, mas que os demais, sendo possível, permanecesse com as suas câmeras desativadas, pelo menos por enquanto, e depois haverá um momento que eu pedirei para que todos habilitem as câmeras, quem tiver, para que a gente possa registrar, tá bom? Registrar a presença de todos com imagem daqueles que tiverem, tá? Uma outra situação, também para avisá-los que este evento está sendo transmitido pelo Facebook da Faculdade Progresso, ok? Então, vocês podem também avisar as pessoas que não conseguiram ter acesso através da plataforma do Google Meet, para que assistam à palestra, participem também através do Facebook da Faculdade Progresso, ok? Eventuais perguntas durante o evento poderão ser feitas através do chat. Podem fazer que eu e a professora Gisele faremos as anotações aqui e encaminharemos para os palestrantes para que eles possam respondê-las na medida do possível. Eventualmente, no final, em havendo tempo, nós abriremos para um ou outro participante fazer a pergunta diretamente no microfone, ok? Então, feitos esses esclarecimentos, eu passo agora, vamos dar continuidade, e eu vou passar a apresentação do nosso primeiro palestrante, que é o professor, mestre e doutor Luciano de Almeida Pereira, que vai falar o tributo enquanto direito fundamental. Não sei se é esse o tema da palestra, né? Me parece que, não sei se é esse, mas o fato é que o professor Luciano, ele é pós-doutorando em Direito Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, é doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC, advogado e professor da Faculdade Progresso. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer que recentemente o professor Luciano de Almeida, ele fez um lançamento de um livro, que é este livro aqui, que acho que vocês conseguem visualizar aí, né, professor Luciano, um livro de governança corporativa, compliance e direito, recentíssimo, foi lançado agora no mês de agosto. É um livro que é uma parte de uma das teses dele aqui. Então, estou vendo aqui que no chat já falaram que já querem, né, professor? Só não sei o preço ainda, porque esse eu ganhei, tá? Então, eu ganhei, então eu tive o privilégio de ganhar aqui um livro autografado, mas é importante, né? É muito importante este livro, porque é uma área em que falta profissional, né? Falta profissional do direito, e o professor Luciano teve o prazer de escrever nessa área. Então, fica aqui o registro dessa obra importante que veio agregar de um professor da nossa instituição. Então, sem mais demora, quero passar
a palavra ao professor Luciano, já agradecendo pela disposição dele em trazer este conteúdo para todos nós. Muito obrigado e esteja à vontade, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande participar de mais um evento da Faculdade de Progresso, que me acolheu e que tem me dado a oportunidade de desenvolver meu trabalho de uma forma bem tranquila, né, sem maiores problemas. Gostaria de agradecer os mantenedores, professor Marcelo e professor Roberto, que dão a oportunidade de cursos desta qualidade, professor Enos, que me traz palavras elogiosas que são certamente em razão da sua simpatia, da sua bondade, e não da qualidade que eu realmente tenho, porque não a tenho. Professor Roberto, grande amigo, que também tem aí me ajudado bastante, né? Vamos fazer uma live juntos aí, já fizemos uma mini live dia desses aí. Professora Gisele também, que já deu aula comigo em outra instituição, e eu como não enxergo e temo em não usar óculos, eu me toquei hoje disso, coisa de gente que está ficando velho, né? E meu grande amigo Nilson, né? Eu entrei na faculdade e o professor Nilson era o professor de tributário, é o professor de tributário, e nós nos identificamos já de pronto, já começamos a conversar bastante, e nos identificamos assim, na linha profissional, na linha que nós atuamos em direito tributário, mas principalmente enquanto pessoa, que é mais importante, né? Titulação, essas coisas é tudo muito, muito pequeno se você não tiver a qualidade humana que eu encontrei na Faculdade de Progresso, tanto dos professores quanto dos alunos. Percebi que tem pessoas de fora da faculdade que estão também prestigiando o evento, de modo que eu gostaria de agradecer. E só fazendo uma pequena objeção, professor Roberto, na verdade nós vamos falar hoje sobre a reforma tributária, né? Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é que está na ordem do dia, né? Essa proposta, ou essas propostas que se avizinham, e porque traz um incômodo muito grande, uma reforma dessa magnitude. Então, conversando, eu e o professor Nilson, chegamos aí à conclusão de que era um tema interessante, de modo que eu não vou dizer que seria uma palestra, nós vamos meio que fazer um bate-papo, e com isso eu inicio, e depois eu passo, nós vamos passando as ideias um para o outro, e vamos tocando em conteúdo, né? Então, assim, eu particularmente gostaria, eu parto o meu estudo de um evento que se deu para comigo. Eu fui convidado fui, na verdade, procurado por um partido político que, por razões éticas, eu vou manter em sigilo o nome, que me contratou para dar um parecer sobre a reforma tributária, sobre as propostas de reforma tributária que foram apresentadas, e que, a partir daí, eu fizesse o esboço de reforma tributária que o partido vai levar para o Congresso. Então, esse partido vai levar uma proposta também, e esta proposta sou eu quem está confeccionando. Então, veio a calhar, e eu até conversei com o professor Nilson, falei, vamos conversar lá e você vai acabar me ajudando, porque eu vou usurpar suas ideias. E por que eu conversei com o professor Nilson? Justamente por conta do que eu já havia dito, nossas ideias se afinam. E eu, particularmente, sou muito reticente no que tange a uma reforma tributária. E eu digo por quê. Na verdade, eu não gosto de sair despejando o tema e não dar uma base teórica que tenha por objetivo final a construção de um raciocínio. Isso é uma coisa meio sem sentido. Mas, em verdade, a coisa começa da seguinte forma. Nosso Estado, o Estado Brasil, hoje,
constituído a partir desta Constituição vigente de 1988, ele foi trazido sob uma perspectiva que nós conhecemos como neoconstitucionalismo, né? E o neoconstitucionalismo, que é a toada da Constituição Federal de 1988, traz, evidentemente, alguns axiomas, alguns valores que lhes são próprios. Não cabe aqui destacar vários, mas pelo menos dois eu acho que são importantes, que é aquela a concentração da jurisdição constitucional, mas, sobretudo, a emergência, né, a aparição mais forte do princípio democrático. E isso faz com que se dê um grande relevo à dignidade da pessoa humana. Então, toda a construção constitucional, e com isso o tributo, tem, por incrível que pareça, uma toada de proteção à dignidade da pessoa humana. E esse, inclusive, é o tema que eu falo no Congresso, né, o tributo enquanto direito fundamental, porque, em verdade, ele custeia, né, em grande parte, pelo menos, todos aqueles direitos que nós buscamos como essenciais para que consigamos a tal dignidade da pessoa humana. Isso custa dinheiro para o Estado e o tributo ele é quem acaba por financiar isso, né? O problema é que assim, a questão é muito mais ampla do que parece, muito mais ampla do que parece. E assim, é claro, vários recortes poderiam ser feitos, e é claro que eu não pretendo falar todos, porque nenhum objeto pode ser esgotado na sua inteireza, porque eu não sou conhecedor suficiente para falar de tudo, e porque também eu tenho as opiniões do professor Nilson que vão ser trazidas à CIRGA. Mas, neste parecer que eu estou trabalhando, uma das propostas que eles me colocaram para que eu comparasse foi trazida pela Confederação Nacional de Serviços, a CNS. E veja só, a CNS ela traz algumas considerações aqui que eu gostaria de destacar. Então, eles trabalham com, eu acho que é o principal mote deles, aliás, acho não, tenho certeza, se chama desoneração da folha de pagamento para unificação do PIS com a COFINS. Qual é a proposta deles? É zerar a contribuição patronal, não é? E diminuir a contribuição feita pelo empregado numa variação de alíquota de 5% a 8%. Bom, e aí nós começamos a ter o primeiro problema. Porque se eu venho de uma Constituição que é eivada pelos conceitos trazidos pelo neoconstitucionalismo, que, portanto, prima pela consecução da dignidade da pessoa humana, implica dizer que todo este valor que se persegue encontra-se espraiado pela Constituição Federal. Então, a dignidade da pessoa humana e os direitos que ela representa não estão esgotados no artigo 5º do Lei do Engano. Tanto assim que muitos dos enunciados prescritivos constantes, estampados no artigo 5º, se repetem depois, ao longo da Constituição. Os direitos sociais, por seu turno, que já haviam nas constituições predecessoras, claro, são repetidos aqui, mas adquirem uma nova roupagem, porque, quer queira, quer não, se rompe com um Estado de direito para se entrar no Estado democrático de direito que tem uma outra proposta, com outros valores. Então, você tem o artigo 6º da Constituição Federal dando conta de alguns valores, de alguns direitos sociais, alguns não quer dizer que ali se esgota. A grande questão é que, mais adiante, nós vamos encontrar um sistema que está, obviamente, contido e parte, por isso, da Constituição Federal, que todos conhecemos, é a Seguridade Social, que começa no artigo 194. Você percebe nitidamente que o Constituinte ele pensa 3 dos direitos já constantes do artigo 6º e os reforça no 194, dizendo que a Seguridade Social é formada, a partir do 194, que ela é formada pela saúde,
assistência social e pela previdência social. Isso é forma de direito social e é forma de consecução da dignidade da pessoa humana, porque ele busca, nesse sistema, trazer elementos mínimos para uma sobrevivência digna enquanto pessoa humana num dado sistema social. Temos aqui uma primeira dificuldade desta proposta, porque se propõe zerar, né, a contribuição patronal. Impossível, porque o artigo 194 caput, unindo com o artigo o inciso 5º do mesmo artigo, dá conta de que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade. E aí eu tenho uma proposta tributária que busca zerar a participação do empregador. Quer dizer, vai ficar, mais uma vez, o ônus nas costas do trabalhador. Gente, reforma tributária não indica dizer uma reforma econômica. Tributo não é necessariamente economia. Tributo é meio, repito, por incrível que pareça, é meio de consecução da dignidade da pessoa humana e por isso ele é um direito fundamental. Eu não posso pensar apenas em lucro ou pelo menos em economia das empresas, achando que com isso tem uma economia social e que isso vai desonerar e vai gerar emprego, porque você queria um rombo lá na frente. Você não ter a participação a participação patronal implica dizer que o grosso deixa de ser recolhido. E quem é que depois vai, digamos, custear? Quem é que vai substituir aquele quantum pecuniário que é trazido pelo empregador? Então, fica ao cabo do pobre coitado do contribuinte que, claro, se vê cada vez mais oprimido financeiramente, aí tem que ficar mexendo cada vez mais na reforma previdenciária, e uma reforma daqui, outra acolá, porque notem vocês, porque isso está intimamente ligado a uma reforma previdenciária. Mexer com o direito tributário é mexer também com o direito previdenciário, porque contribuição é modalidade de tributo. Eu zerar ali a contribuição patronal é absolutamente inconstitucional. Eu não tenho aquela participação. Aliás, a participação social é um dos grandes primados trazido pelo constitucionalismo. Você encontra isso em direito administrativo quando você estuda a forma de participação das agências reguladoras. São decisões que são tomadas em colegiados. E justamente para prestigiar essa ideia. Você tem isso também no direito previdenciário. Não bastasse isso, você tem o artigo 195 da Constituição Federal, que também versa sobre o direito previdenciário, que diz o seguinte, olha só, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, não é? De forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí ele fala dos empregados e do empregador. Ou seja, a contribuição, modalidade de tributo, que existe para que se possa fomentar e viabilizar a previdência. Zerar aqui é acabar com qualquer pretensão de uma previdência social, sobretudo que se sustente ao longo do tempo. Em direito previdenciário existe um princípio que diz que você deve ter uma fonte de custeio prévia para que você tenha qualquer benesse previdenciária vindoura. E aí eu vou lá e extirpo uma das formas mais, talvez, fortes de contribuição, porque eu estou buscando lucro da empresa. A reforma tributária, pergunto, é para a sociedade ou é para o empresariado? Quer me parecer equivocada essa abordagem. Né? Ofende o artigo 6º da Constituição Federal, porque é quem planta os direitos sociais, e ofende frontalmente os artigos 194, especialmente inciso 5º, e o 195 da Constituição Federal, que trazem o custeio dessa contribuição, da Previdência Social.
Temos também uma outra proposta desta mesma confederação, que pretende acabar com o salário educação, que está previsto no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. Veja só, a educação também é direito fundamental. E, mais uma vez, aparece o tributo, não é? Aqui, custeando um direito fundamental. Por quê? Porque do direito que se colhe com o salário e educação, 10% desse dinheiro é destinado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, né? FNDE, em verdade. E os outros 90% são direcionados para os Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E aí, dentro disso, eles fazem as divisões para justamente fomentar programas de educação voltados mais para a educação fundamental. Aí eu te pergunto, eu vou zerar a contribuição salário e educação e abro, então, aqui um hiato pecuniário, porque quem é que vai financiar? Porque se você fecha uma porta, vai ter que ser criado um outro tributo, uma outra taxa, porque, veja, a conta não fecha. Alguém vai ter que pagar por isso. Se não é por meio dessa contribuição, uma outra contribuição, um outro tributo, um outro imposto, qualquer coisa há de ser criada. Ou voltamos ao status quo ante, onde o Brasil ele era formado maiormente por pessoas que, infelizmente, não tinham acesso à cultura. Já não temos de maneira adequada hoje. Imagine se nós tivermos isso sucateado, tá? Pretende também acabar com o INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? E o INCRA, a contribuição que se paga ao INCRA, ela tem o condão de custear, né, atividades ligadas ao serviço social rural, que também é espécie atrelada à Seguridade Social. Mais uma vez, maculado um direito fundamental, proposta absolutamente inconstitucional. A cereja do bolo deles, eles querem substituir tudo isso, juntar numa contribuição só, cujo nome, nem vi o nome em juros que eles deram, para ser sincero, que encontra como incidência tributária, ou seja, fato gerador. Operações financeiras e a renda. Aí eu te pergunto, qual parte que não ficou clara que as operações financeiras são tributadas pelo IOF, Imposto de Competência da União Federal, e o imposto sobre a renda também. Então, eu vou ter o quê? 2 tributos incidindo sobre um fato gerador? Absolutamente inconstitucional. Muito bem. Só para passar a bola para o professor Nilson, que é quem realmente entende do riscado, nós temos, o que mais me preocupa, 2 propostas de emenda constitucional, que são as PECs 45 de 2019 e a 110 de 2019. E aqui é um grande problema, porque todas as justificativas que se faz, todas, têm cunho financeiro. E nós não estamos falando de uma reforma de uma empresa. A União, a sociedade juntando, todos nós, criando o Estado, do Estado tendo a União, a administração pública, tudo é uma redundância. Claro, uma União é uma pessoa jurídica, uma pessoa política, uma pessoa jurídica de direito público interno, assim como os Estados, Distrito Federal, municípios. Mas, veja, não é uma empresa, não é uma pessoa jurídica de direito privado. Você não pode fazer uma reforma pensando apenas e tão somente em lucro, em economia. Existe um valor social por trás que está sendo absolutamente desprezado. Eles buscam, numa maneira, ao meu ver, eu peço vênia, se alguém pensa em encontrar, eu peço as devidas escusas, inclusive para quem teve a ideia, porque isso é uma ideia de alguém despretensioso que sou eu, mas de trazer à colação o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Bom, você já tem um problema, porque a proposta deles é trazer um tributo que fica sob competência da União Federal. Aí eu te pergunto, como é que fica a tributação dos bens, que é feita pelo ICMS, de competência do Estado, e dos serviços, competência municipal?
A principal fonte de renda tributária dos estados é o ICMS, e dos municípios é o ISS. Como fica isso? Como se distribui? Não é? Nós temos também o IBS, eles falam do IBS dual, né? Para tentar fazer uma espécie de IBS, ou seja, Imposto sobre Bens e Serviços, dos estados e dos municípios. E aí você coloca tudo num balaio de gato que você não entende mais quem é quem, de quem tem competência. Há uma sobreposição de poderes, do poder de tributário, enfim. Não é? E depois se fala no imposto seletivo também, que também, imposto seletivo, nós já temos a seletividade no imposto sobre a renda, desculpa, no ICMS, no IPI, gravando de forma mais firme aqueles tributos que são considerados supérfluos, e para isso tem uma tabela, não é o que eu considero supérfluo ou o que o fulano é beltrano, porque vigora o princípio da legalidade, e com menos força aqueles considerados essenciais, por exemplo, aqueles que compõem a cesta básica. Trazem o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que se tem buscado colocar a fórceps a ideia europeia no Brasil, quanto muito do Canadá e da Índia, porque são países grandes aqui no Brasil. Mas, meu Deus do céu, o direito positivo ele existe para que reflita as necessidades de um povo. Eu não posso eu não posso regrar juridicamente o Brasil partindo dos axiomas da Índia e do Canadá, que são diferentes entre si e, pior ainda, se comparados ao Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu saio para dar aula para o IBET, é um instituto, uma pós-graduação que eu dou aula, que eu acho a mais antiga do país. Você está em São Paulo, você tem uma vida, você chega para dar aula em Teresina, é outro Brasil completamente diferente. Como é que eu posso buscar um valor agregado e implementar de forma uniforme, com uma alíquota também uniforme, num país continental? Quer me parecer algo tudo muito complicado. Na minha concepção, e pelo que eu conversei do professor Nilson também, e ele vai colocar as razões dele de forma muito mais clara e brilhante do que eu sou capaz de fazer, o que nós precisamos não é uma reforma tributária, porque a reforma tributária é inexoravelmente fazer uma reforma constitucional, porque o tributo mexe com a Constituição toda. E o tributo financia toda a Constituição, logo o Estado todo. Não dá para você mexer nisso. Quer melhorar a tributação no Brasil? A reforma é infraconstitucional, é mexer na lei. Nós temos uma lei de execução fiscal de 1980, muito mais do que obsoleta. Percebe? Nós temos outras medidas a serem tomadas. Começasse o legislador a se preocupar com uma lei tributária menos complexa, com menos obrigações acessórias. Eu, particularmente, não dou conta dada a complexidade, eu me perco com as obrigações acessórias. Santificado seja o contador. Então, assim, a reforma que precisa é muito mais simplória. Só para encerrar e passar para o professor Nilson, eu tive um professor, quando eu fiz o mestrado, o nome dele é Marcelo Neves, ele era professor na Alemanha, sujeito muito afamado, especialmente na Europa. Ele tem uma teoria que se chama legislação álibi. O que ele diz? Que quando o povo começa a reclamar muito de alguma coisa, o governo vai e faz aquela lei para atender aquele reclamo, para fingir que solucionou e que atendeu os reclamos sociais. Mas, na verdade, ele só criou meios paliativos que, de final, não atendem, não resolvem absolutamente nada. Então, aqui, o que me parece, o povo muito fala sobre reforma tributária e não tem noção de como funciona, da complexidade que é e para que serve. Porque fazer uma reforma tributária é fazer uma reforma previdenciária, tributária, financeira, constitucional, porque tem distribuição de renda, tem uma série de coisas que estão engendradas e que o povo não sabe e quer pagar menos tributo. Mas não é tão simples pagar menos tributo. Talvez você fazer uma lei mais adequada para simplificar e aplicar, ter uma política pública de aplicabilidade de recursos mais adequada fosse o caminho. Do jeito que se apresenta aqui,
não me parece nada, digamos, adequado o sistema que se pretende trazer. Eu, nesse trabalho que eu estou fazendo para esse partido político, eu estou dizendo que a Constituição não tem que ser manuseada, que o problema está na distribuição, o problema é infraconstitucional, e é nessa linha que eu sigo. No mais, eu agradeço a atenção e passo para o professor Nilson. Devolvo a palavra para o professor Roberto, já agradecendo as palavras todas que me foram trazidas sem o devido conhecimento, e passo já para quem realmente entende do assunto. Bom, sempre uma honra, né, um grande aprendizado ouvir o professor Luciano falar de direito tributário. Vejo agora aqui a doutora Ivani, aqui um grande prazer, né? A doutora Ivani, da OAB aqui de Guarulhos, veio prestigiar o nosso evento. Então... Bem-vinda, doutora. Desculpe atrapalhar, mas eu preciso saudar essa pessoa tão importante por favor, para os advogados de Guarulhos. Me perdoe quebrar o protocolo, Roberto. Mas a doutora Ivani é uma pessoa que, além de representar a nossa classe, o faz com galhardia e com muita honra. Muito obrigado, doutora, pela presença. Devolvo a palavra para o doutor Roberto. Desculpe o horário, mas eu estava em outra live da UAB. Com tristeza, eu não comecei com vocês hoje, mas vou terminar com vocês hoje. Grande prazer. Amém. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Nilson. Professor Nilson dispensa qualquer apresentação, professor da casa, está nesse projeto desde o início, né, mestre em Direito Tributário, está conosco aqui desde sempre, tem o carinho tal dos nossos alunos, aqui eu não vou falando muito dele, porque ele é perigoso, né? Se você começar a falar muito dele, você não sabe o que é que vem, né? Então, de qualquer maneira, professor Nilson, seja bem-vindo aqui a esse evento organizado por você mesmo, você juntamente com o professor Luciano, e espero que a continuidade aí seja tão boa quanto foi até agora. Eu tenho certeza que sim. Ninguém melhor do que vocês dois para nos ensinar sobre essa reforma, essa pretensa reforma tributária aí, tão aguardada por todos nós contribuintes. Vamos lá, boa noite a todos. Antes de tudo, agradecer aos moderadores, né? Professora Marcela, professor Roberto. A minha voz está sendo boa, né? Professor Roberto. Tá ok. Tá, legal. Tá ok. Estou com ponto. Agradecer ao meu amigo, professor Enos, obrigado, né? Porque nada disso a gente ia conseguir realizar ou deixar de fazer sem a participação dele. O professor Roberto, né? Que gentilmente me apresentou agora, agradeço todas as palavras, a OAB de Guarulhos, todos os meus alunos, assim, eu vou tentar passar um pouco que eu sei, né, porque não sei se sobrou muita coisa para falar, depois que o professor Luciano falou, né, tentar transmitir de uma forma mais ou menos como a minha aula, vou tentar fazer, não de jeito efetivo como é a aula, né, mas queria agradecer a todos pela oportunidade, todo mundo que está até essa hora, né, assistindo a gente, tá? Obrigado a todos. E o professor Luciano mentiu bastante, né? Muito descaradamente, quando falou que ele não entende o assunto, ia passar a bola para alguém que conhece, não sei quem é essa pessoa, estou até esperando para saber quem vai aparecer, né? Então, fiquei um pouco preocupado com isso. Né? Vou tentar transmitir um pouco do que eu sei. Também, antes de tudo, queria até elogiar, como o professor Enos falou, mas eu vou quebrar o protocolo de uma forma bem delicada, né? Mas eu vou elogiar a barba do professor Luciano. Só queria registrar que estava muito bonito. Mas vamos lá. Antes que eu me empolgue nas coisas que eu falo. E o professor Luciano, a gente está conversando sobre o debate sobre essa ideia da reforma tributária. Eu acho que já tem, tem um bom tempo, professor, tem um bom tempo de conversa sobre esse assunto, né?
Um dos pontos, tudo que a gente estava conversando até então, a nossa linha de raciocínio sempre se encaixou, sempre. Eu não tenho o que falar. Eu falava uma coisa, você não concordava, e vice-versa, um debate bem legal. Eu acho que hoje mudou um pouco. Mudou a parte, só da parte inicial, eu ia introduzir de outra forma, mas eu quero fazer só uma ponderação inicial, antes de entrar propriamente dita nas ditas reformas, né? Isso porque tem três possíveis espectros na Câmara, no Senado, e a do governo, né? Mas eu só queria fazer alguns comentários iniciais. Eu gosto muito do assunto, como o professor Enos gosta também, e o professor Luciano não tem muito o que falar, que são os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais. Eu acho muito legal a gente vincular, e deve vincular, a essência do direito tributário aos direitos fundamentais. Eu acho fantástico, tem que vincular. A dignidade da pessoa humana, no artigo 1º e 3º, inciso 3 da Constituição, ele tem que provocar efeito em tudo que é ramo do direito, não só tributário, né? Só que me preocupa um pouco. Eu não consigo ainda enxergar, por isso eu quero ver, quero muito assistir a palestra do professor Luciano na semana que vem, no nosso simpósio, sobre essa vinculação do tributo com os direitos fundamentais, do tributo, a arrecadação. Porque, assim, eu entendo que os direitos fundamentais estão vinculados diretamente ao direito tributário. Sim, eles estão com certeza. Mas com forma de proteção, não com forma de satisfação, né? Eu peço até ver, né, professor Luciano, não sei se eu captei corretamente, eu não consigo enxergar ainda, né, tributo sendo, ele sendo como, ele é um direito fundamental e como satisfação de direitos de segunda geração ou dimensão, como quiser a terminologia, dos direitos sociais, do artigo 6º da Constituição. Eu enxergo o direito tributário como um todo, como ele nasceu para proteger o contribuinte. Proteger o contribuinte em qual sentido? Tanto que o direito tributário, para mim, ele está vinculado não com a segunda, mas com a primeira, vou falar a terminologia correta, primeira dimensão do direito fundamental. Primeiro. Por quê? O direito tributário, ele tem uma fome, então se chama carneiro-leão, né? Ele tem uma fome, ele é mutilador de patrimônio, né? Tanto que um dos conceitos, até falei, acho que nessa aula de segunda-feira, para os alunos da Faculdade de Progresso, um dos conceitos da obrigação tributária principal, ela é mutiladora parcial de patrimônio, né? Quando você paga um tributo, o seu patrimônio está sendo mutilado. Querendo ou não, está sendo mutilado de forma forçada, não tem um ato imperial por trás te obrigando a pagar. Então, há uma força estatal muito grande. E o direito tributário, ele vem aqui fazer o quê? Não pagar. Ele não vem com a função de arrecadar, não é mesmo? Ele não vem com, o direito tributário não nasceu para arrecadar. Ele não nasceu para forçar o pagamento. O direito tributário nasceu para proteger o contribuinte. É igual o direito penal. Eu, por exemplo. Até notei, o professor Enos falou no começo da palestra, né, que o direito tributário é chato. Pô, direito tributário é a matéria mais legal que tem. Pior é direito de trabalho, né? O professor Roberto sabe, não vou elogiar o direito de trabalho hoje. Eu estou começando a gostar, não vou elogiar, porque eu estou realmente começando a gostar. Então, não vou falar. Mas, o que eu quero chegar? O direito tributário, ele tem uma função básica, proteger o contribuinte. Por que eu trouxe penal? Né? E por que eu falei direito de trabalho? O direito de trabalho não se presta para proteger a empresa. A essência, a natureza dela, do direito de trabalho, o artigo 7 é proteger o lado mais fraco. Né? O lado mais fraco, o trabalhador. O direito penal também não tem a função de punir. O Estado já tem o direito, o dever de punir. O direito penal vem lá para segurar aquela força estatal. Se eu não tivesse vedações que eu tenho no artigo 5º, eu ia ter pena de morte, pena de trabalho forçado, etc. O direito tributário ele vem com essa essência de proteger o contribuinte contra o seu patrimônio, na minha visão. Proteger o patrimônio do contribuinte. Por quê? O direito tributário, ele mutila. É um direito, é um ramo que vem, a força que vem do Estado, ela arrebenta. Então, o direito tributário, ele vem, na minha visão, enquanto direito fundamental, para proteger a parte patrimonial do contribuinte, para proteger o patrimônio. Tá? Proteger o patrimônio. Você pega o rol dos princípios funcionais do direito tributário, que estão no artigo 150, são princípios literalmente, tanto o caput do artigo 150 começa com uma palavra vedação. Então, veda quem? O Estado. Proíbe o avanço do Estado. Mas proíbe o avanço do Estado, olha que interessante, não em si contra o contribuinte, mas contra o seu patrimônio.
Ou seja, o direito tributário em si, ele é um reflexo, né, na visão singela, ao artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Ou seja, eu estou falando de propriedade. É proteção patrimonial, é direitos fundamentais de primeira dimensão. Né? Nesse mesmo raciocínio, eu vou pegar o professor, falou muito bem, por sinal, o professor Luciano falou, sobre o parecer que pediram para ele, sobre a ideia de desonerar a folha de pagamento, não a folha de pagamento, né, professor, mas desonerar a cota patronal, né? Eu, Nilson, não vejo nenhum problema em desoneração. Eu entendi perfeitamente, tanto, professor Luciano, a quantidade de anotação que eu fiz aqui, viu? Eu tinha uma anotação, tudo que o professor falando, eu fui anotando, porque achei muita coisa interessante que não tinha pensado para saber entender. Mas eu entendo que a desoneração é possível, Eu não estou falando só da cota patronal. O artigo 94, 194, 195, que ele trabalha com a ideia de previdência e assistência social, né, que o professor falou muito bem, que o financiamento tem que ser por toda a sociedade, não só para os entes federativos. Eu entendo que possa ter outros meios arrecadatórios que não só sobre em cima da empresa, por exemplo. Né? Nós tivemos várias palestras na Progresso, que eu não sei se meu conceito é muito liberal ou não, mas quanto menos onerar a empresa, mais emprego eu acho que eu consigo atrair. Quanto mais onerar, menos emprego eu acho que eu consigo trazer, aproximar empregado e empregador. Né? Então, assim, eu vejo a possibilidade de onerar a folha de pagamento, vejo. O problema não é desonerar. O problema nunca foi desonerar. O problema é você criar uma desoneração, só que você sobrecarrega o outro lado. Opa, aí também não dá, não tem lógica. E o problema do Brasil, agora a gente entrando um pouco mais na tentativa, né? Tentativa de uma reforma tributária. A reforma tributária se fala desde 66, nosso Código de 66, desde 66 fugiu de se fazer uma reforma tributária. O problema do Brasil, né, minha visão, e agora me assemelho muito ao professor Luciano, nosso problema, né, não é a arrecadação. Parece estranho isso. Nosso problema não é, no primeiro momento, na primeira carga tributária. A carga tributária é alta? É alta. Vamos para a Alemanha, é mais pesada que aqui. Vai para a Suécia, é mais pesada. Boa parte da Europa, a carga tributária é maior. O problema do Brasil não é propriamente dito o direito tributário. Não é o problema do direito tributário. Eu acho que nós vamos entrar em outros ramos do direito administrativo financeiro, mas não tributário. O problema não é tributário. O problema não é você... Um exemplo fácil. Né? Você vai pegar uma rodovia, vai descer o litoral, né? Vai vir para o litoral, vai pegar a praia, vai passar ali para imigrantes, vai pagar o pedágio. Acho que está 28, 30 reais. É muito caro. 30 reais é muito dinheiro. Mas assim, você passa numa estrada que é um tapete. É um tapete. O problema é você pagar IPTU, imposto de renda, o IPI no seu carro, o IPVA, e você não ter retorno indireto, não direto, quando você classificar o conceito, indireto. Então, a problemática nossa não é uma reforma propriamente dita tributária. O nosso problema é o retorno que eu não tenho. O retorno. Porque eu vou manter os direitos sociais, como o professor Luciano falou, não só com as receitas secundárias, que são os tributos, né? Eu tenho receitas primárias, de alocação, de outras formas de absorver riqueza, da população não, do próprio Estado poder usufruir e efetivar e puxar direitos fundamentais. Só que o nosso problema maior, eu giro em torno, não em si de uma alteração constitucional, daqui a pouco eu falo disso, mas a nossa problemática é a destinação. O problema do Brasil foi a destinação. É a destinação. Não adianta a gente fazer, como o professor falou, o IBS, o IBA, CBS, que são as siglas do documento de OH. O nosso problema, fiz tudo isso, o dinheiro vai para onde? Ele vai para a destinação correta, aplicável? Porque fica extremamente complicado, extremamente complicado. Como o professor falou, não dá para ter vários impostos, né, recaídos no mesmo fato. As contribuições já fazem isso, né, elas criam um BISI, na minha visão sempre foi complicado. Então, o nosso problema não é arrecadar, tudo bem, arrecado, mas ele vai para o local certo e correto, você pega a CID combustível, não vai para a destinação certa. A extinta, né, CPMF, ia para o local correto? Não ia, nunca foi. Nunca foi. Porque criou-se, né, desde a época, se não me engano, foi o Fernando Henrique, criou aquela coisa horrorosa chamada DRU,
né? A desvinculação das receitas da União, o dinheiro entra com uma destinação certa, não, mas pode pegar o dinheiro para gastar em outra coisa. Aí o que adianta você fazer uma reforma, tem supostamente deixar tudo bonitinho, se você não consegue, se o dinheiro não chega aonde tem que chegar, não chega na escola, não chega na segurança pública, não chega na educação. O professor falou da contribuição do salário da educação. O problema maior é a destinação correta. O valor não chega onde tem que chegar e não é gastado de forma correta. Então, não adianta se matar uma reforma tributária e quem vai sair ganhando, querendo ou não, reforma tributária é ente federativo. É ente federativo. A preocupação de ente federativo, de União Federal, Estado Federal e municípios, não é nossa, eu quero ajudar a população, eu quero desonerar a folha, eu quero... Não, ele quer saber se o bolo dele, a fatia do bolo vai diminuir. A preocupação é só essa. Você vê que até agora não foi incluído, especialmente na PEC do governo, não foi incluído a parte tributária dos estados e municípios. Não foi. A preocupação deles é se quando for incluído, se vai sofrer queda de arrecadação. Você vê no estado de São Paulo. Falou negócio de pandemia, depois do que o Dória. Estou perdendo a arrecadação. Lógico que é perder a arrecadação. A preocupação é a arrecadação. Governança pensa em arrecadação. Então, se vai fazer uma reforma, o problema maior não é reformar. Nunca foi. Você vai reformar a sua casa, mas quem mora lá tem a mesma conduta moral, tem a mesma ética. O que adianta a casa estar bonita se está contaminada com as mesmas pessoas? O problema é esse. Tá? Isso eu acho que foi a parte... É quase um desabafo do que um conceito mesmo. Mas, entrando propriamente dita nas reformas, são três PECs, elas vão acabar se somando, se aglutinando, né? A da Câmara e do Senado tem muita semelhança. E a do governo, elas vão acabar se misturando cedo ou tarde, é inevitável, igual da previdenciária, acabam se misturando. O problema delas, eu vou pegar o professor, e o professor Roberto me avisa que está extrapolando alguma coisa com o tempo, tá? O professor Luciano falou, muito bem no sinal, o nosso problema não é constitucional. Eu falo isso não na dose de direito tributário, na dose de direito constitucional que nós vamos. A visão da nossa Constituição, ela é perfeita em todos os pontos. Eu não acho uma Constituição, acho que tem uma Constituição inchada, né? Tem uma Constituição analítica, formal, extremamente inchada, né? Extremamente específica em detalhes que ela precisava ser. Mas é uma Constituição boa. Ela é uma Constituição boa. Você pega de trabalho, ela pega o artigo 7, ela perde um puta tempo lá protegendo. Você vê que ela vai detalhando. Pô, bacana, show de bola. Você vai no direito tributário, me fala um sistema, fora México, salvando da Argentina, que tem um detalhamento protetivo para o contribuinte, como tem a nossa Constituição. O artigo 150, especialmente, da nossa Constituição, ele é muito protetivo do contribuinte. Ele coloca uma gama de princípios constitucionais, e até chamada de imunidade tributária, que agora está voltando a se discutir, os tempos, qualquer coisa, as igrejas, de imunidade, mas a gente tem uma camada protetiva muito grande, muito boa, né? Mas nós temos 7 impostos federais, 3 estaduais e 3 municipais. É muita coisa? Não é muita coisa se você pensar que a destinação do que eu estou arrecadando está no local certo. O problema é esse, de novo. O problema é esse. Porque não adianta eu fazer uma reforma constitucional, que eu aglutine eles, porque, como o professor falou, eu pegar IBS, Imposto de Bens e Serviços, ou se você quiser chamar de Imposto Agregado, porque na realidade é você juntar fatos jurídicos, você vai cadear uma única regra, né? Juntar tudo uma coisa só e a destinação não continua no mesmo lugar, né? O problema do Brasil, como o professor falou, não é constitucional. Não vejo necessidade nenhuma de uma reforma constitucional, nenhuma. Mexer em Constituição, eu acho que tem que ser a última coisa que se cogita fazer. Você vai para os Estados Unidos, salvo engano, os Estados Unidos teve 7 ou 8 emendas, não lembro de cabeça. Acho que tem 7 emendas constitucionais. Pô, nós estamos na emenda 108. Qualquer coisa que acontece no Brasil, altera a Constituição, mexe na Constituição. E as pessoas esquecem de ver algo que é fácil de lidar, o quórum é muito mais tranquilo, e é onde está meu problema, que é a parte, como o Luciano falou muito bem, infraconstitucional, a parte infraconstitucional. Porque o problema não é ficar lá, esse IPI, imposto de renda, etc. É ilusão das pessoas acharem que esses impostos vão sumir. O nome pode ser até a reforma
a reforma deixa eu ver, do Senado. O do Senado, se não me engano, ele elimina, na reforma ele elimina só o IPI, ele tira o IPI da Constituição, né? Ele tira o IPI, ele desaparece do IPI. Só que o IPI ele vai estar aglutinado com outro. Ou seja, eu não estou tirando nada de lá. Então, o que é o melhor, na minha visão, que deveria ser feito, é muito mais ágil para você alterar o sistema e a aplicação vai ser muito melhor. A gente mexer, como o professor Luciano foi muito bem, está na hora de mexer na LEF, né, na Lei de Execução Fiscal, a 6.830 é de 80, para não ser de 80, o problema é que é péssima, né? A gente tem corte tributário nacional, poxa, assim, o professor Luciano, com certeza deve sofrer com as mesmas coisas. Assim, eu tenho que falar para meus alunos, olha, vocês podem ler só esses artigos que eu falo em lousa, hein? Eu sempre falei isso para eles. Vocês podem só ler esses artigos. Professor, por que eu não posso ler o restante? Porque não foi recepcionado. Ele tem choque com a Constituição, né? Tem choque. Você pega o artigo 5º da Constituição, inaplicável, artigo 5º do CPM, inaplicável com o texto constitucional. Então, assim, a gente tem um problema infralegal. Quer ver um exemplo que fomentou e as pessoas estão esquecendo? Simples. O simples, o MEI, tudo isso nasceu por conteúdo legal. O artigo 46 da Constituição autorizou, eu criei o simples e criei a figura do MEI, né? O MEI como empreendedor individual. O que eu fiz aqui? Se vocês analisarem, essas duas figuras que eu estou falando, houve uma unificação de arrecadação. Eu unifiquei para ficar mais fácil. Aqui, ó, o boleto aqui, que você paga uma única via, pronto. O dinheiro vai para quem? O dinheiro não é meu contribuinte. Pode vir do Estado, municípios, assim por diante. Então, eu entendo que uma reforma tributária constitucional é incrivelmente desnecessária. Desnecessária de ponta a ponta. Né? Eu acho que tem uma coisa muito boa. O que eu acho que nós deveríamos fazer? Eu acho que deveria mexer nisso, trilhar esse caminho. Unificação. Você pode até dar nome. O mega super simples é unificação. Porque o chamado custo do Brasil, para quem não sabe, não é só carga tributária. Carga tributária é alta? É alta. Não estou discutindo que não é alta. O problema do Brasil é que o custo do Brasil, você tem a parte de mão de obra, que é pesada, tudo isso, só que você tem a parte, vamos chamar assim, instrumental, né? Tem a parte de obrigações acessórias. O cara emitir uma nota fiscal, para ele fazer uma declaração, para ele mexer no sistema, ele vai contratar uma infinidade de pessoas. Ele vai contratar o professor Luciano, ele vai contratar não sei quantos contadores, ele vai contratar uma parte de sistema para poder elaborar tudo isso aqui. Porque para fazer aquela maquininha que você vai no mercado, que é o cupom fiscal, aqui tem um custo. Então, tudo isso é embutido. Por quê? Porque eu tenho vários impostos, eu tenho que saber o que eu vou fazer naquele momento. Se eu unificar, deixar tudo certo, o que vai acontecer? Cara, vai chegar um boleto para você, acabou, vou pagar, mas não é problema. Fica muito mais fácil você juntar tudo numa única arrecadação, um conteúdo legal, que é isso que eu estou falando, é uma reforma, uma alteração legal, do que você mexer no cérebro do sistema jurídico. Né? Eu sempre uso o conceito de Constituição, porque não é cérebro. Você fica operando, ninguém fica operando o cérebro que não é um maluco. O Brasil vai ser uma emenda 108. E para quê? Eu vou perguntar, para quê? Ficar alterando o texto constitucional. Quem tiver curiosidade, fora o artigo 155, que fala de CMS, que é um imposto incrivelmente ruim, chato de lidar, os outros impostos, a Constituição é muito clara, você lê, é assim que funciona. Só que acontece, quando eu vou aplicar, eu não consigo nem explicar para o meu aluno por que não aplica daquela forma. Porque o nosso problema, de novo, é uma estrutura engessada, burocrática, legal, que não consegue pegar o dinheiro que deve estar aqui, ó. Por exemplo, não adianta, eu fiz a reforma previdenciária. Vou mexer agora que o governo quer fazer no CBS, né, Contribuição de Bens e Serviços. Que na realidade é unificar as contribuições federais. Não adianta unificar todas elas se o valor ao qual eu vou tirar não vai para o lugar certo. Você pega, por exemplo, a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e vai entrar nesse bolo. Ela não vai integralmente para a Seguridade Social. Não vai. A destinação dela não é a qual ela nasceu. Então, para que eu mexo? Eu vou continuar mexendo e não vai fazer o lugar certo. Não vai fazer o lugar certo. Sabe? É aquele cara, chega o salário, o cara não consegue se controlar, vai tomar pinga dele e gasta o dinheiro, as contas vão aumentando. É isso que acontece. Aí eu reformo tudo, só que eu tenho a parte de funcionarismo público federal inchado. Eu sempre tenho fome. Não adianta eu reformar, que eu sempre vou ter fome. Tá? E só para finalizar,
passo para o professor Roberto, para o professor Luciano. O professor Luciano falou muito bem. Existe um conceito, eu estava até conversando hoje com o professor Luciano, que é o conceito de competência tributária, né? Até o professor Roque Antônio Carrasa, ele certa muito bem isso, a classificação dele é bem legal, que uma das características da competência tributária, que é o poder de tributar, a característica dela ela é inalterável, né? Como que eu explico para meus alunos agora? Como assim? Se a competência tributária é inalterável, quer dizer que eu não posso aumentar o leque de impostos, diminuir, eu não posso alterar a competência, a força do Estado, eu não posso mexer. Agora, uma emenda constitucional pode mexer? É um pouco contraditório. Ou seja, desde os primórdios que eu digo, desde 88, quando migrou de 5 de outubro de 88, 5 de outubro não, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Então, março de 89, porque o nosso sistema atual começou em março, né? Ele tem uma vacância de 6 meses, né? Não, de 180 dias, desculpa. Ele é um sistema, ele foi moldado de uma forma que o conceito inalterável, ou seja, eu não poderia mexer na competência, eu não poderia mexer no texto constitucional como no assunto, presta atenção, é tributário. Mas tributário em que sentido? Eu não posso diminuir a carga de impostos, mas eu posso aumentar a carga de proteção para o contribuinte, vou colocar mais princípios, etc. Né? Só que agora, a dita reforma, todas as reformas, as três vertentes de reforma que estão vindo, todas querem alterar a Constituição, sendo que sempre se tirou, o próprio STF já falou algumas vezes, fora quando ele falou de emenda 33, ele sempre falou, competência tributária inalterável, não se altera a competência, ou seja, não se altera direito tributário em sede funcional, se altera na lei. Tá bom? Então, eu fecho aqui, queria de novo agradecer o professor Enos, saudade, professor, muito tempo que a gente se vê, né? Tem aqui, muito antes da pandemia, né? Porque eu acabei ficando internado, né? Então, foi muito tempo antes. Professor Roberto, professor Luciano, que, meu, cara, assim, só quero fazer um único comentário. Cara, show de bola, eu conheci o professor Luciano, não foi nem na sala dos professores, foi uma aula de sábado, professor, né? O professor Luciano vai lembrar. Aula de sábado, meu, papo super legal. Assim, o que você fala, pô, o cara né, doutor, pós-doutor, pós não sei o quê, ultra não sei o quê, mega power não sei o quê, Luciano. E super humilde, super gente boa. Super mesmo. Queria agradecer de coração. Tá? Obrigado a todos. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Com certeza, o professor Enos falou que o direito tributário, né, é complicado. Olha, eu vou falar para vocês. Eu realmente não tenho muita afinidade com o direito tributário, mas toda vez que eu escuto o professor Nilson e o professor Luciano falar de direito tributário, eu fico pensando duas vezes. Falei, caramba, eu acho que eu devia ter estudado um pouco mais de direito tributário. Eu acho que se eu tivesse estudado com esses caras aí, com esses professores, a minha impressão sobre o direito tributário seria outra, porque eu já aprendi que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? E com certeza, talvez com certeza eu teria conhecido melhor o direito tributário se eu tivesse estudado com eles e com toda certeza eu teria gostado muito mais de direito tributário, porque é apaixonante escutá-los falando dessa disciplina. Então, eu tenho absoluta certeza que os nossos alunos sairão da nossa faculdade Progresso com uma outra visão sobre essa disciplina, tendo aula com dois excelentes professores dessa matéria. Bom, a gente Roberto, vai... posso interferir mais uma Com vez? certeza, com eu certeza. sempre quebro o protocolo, né? É porque, assim, eu falei do direito tributário e é verdade, para mim é uma loucura muito grande entender esse direito formal. Eu que sou fundamentalista, eu sou professor de direito constitucional, romântico, sonhador, com toda aquela questão do neoconstitucionalismo fundado nos princípios que o Luciano falou lá no começo, né? Então, a partir de hoje, eu me torno um discípulo de Heráclito, porque o homem tomou o banho no rio, depois voltou a tomar banho no rio hoje. Não será mais o mesmo homem nem o mesmo rio. Viu, Luciano? Viu, Nilson?
Espetaculares, professores, espetaculares, espetaculares. Muito obrigado. Devolvo a palavra, desculpe a quebra de protocolo. Eu gostaria, né, antes da gente passar a palavra, vou querer ouvir a doutora Ivani, né? Não vamos encerrar esse evento sem ouvir a doutora Ivani, mas Anote, doutora Ivani. com certeza. Mas a professora Gisele, ela fez ela fez a coleta das perguntas do chat, então ela vai passar aos nossos palestrantes, e aí, tanto o professor Nilson quanto o professor Luciano resolvam entre si quem irá responder, ou se vocês quiserem responder em conjunto as perguntas, fiquem à vontade. É a nossa Ceremonial Woman, por favor. Tá sem áudio, professora Gisele? Eu ligo o áudio. Tá sem áudio. Continua sem áudio. Isso é normal, tá? Esses dias, isso é bem comum. Mas também a professora está fazendo um doutorado puxado e ela está maluquinha com aquele doutorado dela. Não, de leitura de libras, sinais, a gente ainda não consegue entender, professora Gisele. Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto ela resolve lá o problema do áudio dela, eu farei aqui as perguntas. Ou, vamos fazer o seguinte, enquanto ela resolve ali, aí eu vou ter que me inteirar das perguntas, eu vou inverter aqui, doutora Ivani, e vou pedir que a senhora, por favor, já nos brinde com a tua palavra aqui, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da nossa cidade de Guarulhos, por favor. Vê se vocês conseguem me ouvir agora. Agora sim, professora Gisele. Vamos ouvir a professora Ivani e depois a gente escuta as perguntas. É rápido, professora Gisele. Uma boa noite a todos. As minhas desculpas por não ter participado desde o início. Eu recebi esse simpático convite desse querido amigo, doutor Enos, e havia outra live quase que no mesmo horário e eu tinha que participar. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, 57ª subseção, passando por um momento memorável, porque esta semana comemoramos 44 anos da existência da nossa subseção, se sente honrada em ter parceiros de estudos como essa faculdade Progresso, que tem no doutor Enos o grande incentivador e o grande mestre, além dos outros que palestraram hoje. Eu não sou dessa área, assim como você, cerimonialista. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão tributária aí, porque eu sempre costumo dizer, doutora Gisele, que 2 mais 2 dão sempre 5. Então, o tributário comigo não vai, viu? Eu sou da área trabalhista e área da família, porque eu amo o direito e a gente, cada um, né, no seu quadrado, como dizem os jovens hoje. Mas agradeço muito por ter recebido esse convite especial e as portas da OAB estão abertas, como sempre, para estudos. Essas lives têm proporcionado a todos, principalmente aqueles estudantes de direito que querem seguir a carreira, de estar diretamente ligados a temas tão importantes como este tributário que foi trazido neste momento. Muito obrigada a todos, foi um prazer, e reitero, as portas da nossa OAB estão sempre abertas a todos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, doutora Ivani. Para a gente é uma honra imensa, né, ter a OAB presente aqui no nosso evento e se fazendo representar pela senhora, a quem a gente tem grande estima e consideração. Muito obrigado pela presença da senhora, por esse prestígio que a senhora nos honra hoje com a tua presença. Tá? Muito obrigado. E agora acho que ok, né, professora Gisele? Vamos lá, então, para as perguntas aos nossos palestrantes. Eu queria agradecer primeiro aos palestrantes, né, realmente não é a minha área também, mas eu também sou apaixonada pelo direito tributário, porque eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com o professor
Roque Antônio Carrasa. Então, assim, o professor também faz com que a gente se apaixone pela disciplina, né? Isso é algo baseado no conhecimento, né? Na vontade que ele ministra as aulas, isso acaba sendo encantador também. Então, eu anotei aqui, enquanto estava tendo a fala do professor Luciano, dois questionamentos do Alex, né, que ele perguntou, e para fiscalizar tudo isso, né, tem previsão de alguns órgãos fiscalizadores? Então, eu não sei quem prefere responder, mas como foi na fala do professor Luciano, então seria isso, para fiscalizar tudo isso, existe previsão de alguns órgãos fiscalizadores? Essa seria uma primeira pergunta. Professora Gisele, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a doutora Ivani e dizer que é um grande prazer conhecê-la, doutora. E, infelizmente, essa pandemia nos impõe aí esse distanciamento social, mas quando a senhora menos esperar, estarei lá presente para conhecê-la e para administrar a sua paz, para fazer falar sobre direito tributário, para converter a senhora para esse ramo do direito aí. O professor Nilson, ele só confirmou aquilo que eu disse, né? Quem entende mesmo é ele, né? Eu só não concordo na parte que ele achou que nós não concordamos no começo, porque, na verdade, eu concordei com tudo que ele falou. É que eu não me fiz claro o suficiente, eu não tenho a prédica que ele tem. Eu também acho que o direito tributário é protetivo, é por isso que eu defendo a tese de que ele é um direito fundamental, porque ele está coberto de razão, é que ele é melhor do que eu expondo. E a barba é porque, se a advocacia der certo, pelo menos eu concorro a uma vaga de mosqueteiro. Então, a gente já vai deixando a coisa mais ou menos encaminhada. Desculpa, professora Gisele, quem foi o autor da pergunta? Foi o aluno Alex. Alex, a máquina estatal, ela é toda movimentada através de dinheiro, né? Então, assim, não sei se é neste contexto que você pergunta, tá? Você me disse fiscalizar, mas não sei se você for fiscalizar em termos de proposta, é aquele negócio, né? A proposta vai ser votada e, assim, não tem muito a ser feito, no meu ponto de vista. Aí eles vão votar e o que eles acharem que tem que ser feito vai ser feito, e cabe a nós, depois ali, ou havendo alguma inconstitucionalidade, os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, tomar as medidas cabíveis, porque, como o professor Nilson disse, nós já falamos isso várias vezes por telefone, o problema não é de ordem constitucional. Uma vez aprovado, se isso é levado a efeito e trazido para o sistema jurídico positivo, aí aquele que detém competência para o tributo que vai tomar as devidas medidas de fiscalização para ver quem está pagando ou não. No que diz respeito à destinação do montante arrecadado, que já é direito financeiro, é o que eu falo sempre para os alunos. Nós temos quem pode ver isso? Se o dinheiro que está sendo destinado está sendo feito a contento de forma correta. Nós, qualquer um de nós. Por quê? Porque o artigo 37 da Constituição Federal, dentre tantos princípios, consagra o princípio da publicidade, que não tornar público não significa apenas publicar, é publicizar, que é muito diferente de publicar. Publicizar, no meu parco entendimento, é trazer as informações de uma forma que qualquer um de nós possamos consultar e de maneira que consigamos entender. Eu vou dar um exemplo de não publicidade, de não atendimento ao princípio da publicidade. Eu, durante algum tempo da minha vida, fui conselheiro municipal. Eu julgava processos administrativos municipais. E eu me lembro que eu tive um mandato de 2012 a 2014, porque eu fui em São Bernardo e fui em São Bernardo do Campo, em São Paulo também. E eu comentando lá com o pessoal da Câmara, falei, alguém aqui já entrou, alguém aqui já viu a lei orçamentária anual do município agora, desse exercício financeiro? Aí quem é fiscal e trabalha e sabe, está acostumado, faz isso todo dia, tá ali, tá colado, não sei o quê. Tá bom, fui para casa, entrei no site, achei? Não. Aí voltei inconformado, falei, onde que tá isso? Tá escondido.
Não, tem que não sei o quê. Eu falei, tem mapa do site, pelo menos, para eu achar? Não, não precisa. Eu falei, como não precisa? Eu já coloquei no Google, já procurei mapa do site, eu já fiz o diabo que você imaginar. Não acho. Isso porque eu era conselheiro, porque eu sou do ramo e eu estava lá. Agora eu te pergunto, será que qualquer um outro que não versado em direito, que não seja da área, consegue encontrar e mais entender? Então, esta averiguação depende de uma publicidade que nem sempre ela é atendida. Então, assim, quem fiscaliza, ele pode ser entendido de várias formas, a sua pergunta. Eu tentei trazê-la em algumas abordagens diferentes uma da outra para ver se eu consigo atender essas expectativas. Professor Nilson, se o senhor quiser completar a visão que eu trouxe, por favor. Vamos lá, professor Luciano. Primeiro, professora Gisele, boa noite. Boa noite. O professor Rafael Carrasco é um amor de pessoa, o professor Luciano pode atestar, né? Então, não tem como se apaixonar pela melhor matéria do direito, né? Não quero desprezar as outras, mas como o meu aluno já sabe, mais já eu desprezando, né? Estou brincando. Mas vamos lá. Antes de tudo, só quero, antes de eu comentar, é que eu vou esquecer, eu deixei até anotado aqui para falar, que hoje é aniversário do Sandro, aluno do nono semestre. Nono semestre. Então, não 10º semestre, eu estou indo embora. Então, só para eu registrar o aniversário do Sandro. Tá? Do Sandro. Eu até anotei aqui para não esquecer. Tá bom? Sandro chama. Deve ser chama mesmo, porque ele me chama toda hora, professor. Mas gente boa, muito estudioso. Gosto muito dele. Parabéns, querido. Falei até hoje à tarde, parabéns. Professor Luciano, acho que o professor Luciano esgotou a pergunta, não tem muito. Eu não sei se o Alex quis entrar num ponto que a gente tem uma mania. Foi bem esclarecedor, professor. Obrigado. Já foi bem esclarecedor. Perfeito. Bacana mesmo. De criação de órgão. Vai ter uma reforma, vou criar um novo órgão para fiscalizar, aí já tem a receita. Não sei se é esse ponto de fiscalização, já tem a receita ou super receita, como quiserem chamar, né? Tá? E só para corrigir que o professor Luciano falou, melhor do que eu jamais, professor, não fale isso, por favor. Tá? Passo a professora Gisele aí. Então, o Adilson fez também um questionamento: quais impostos serão unificados com a reforma tributária? Na verdade, ele fez 2. Né? E como vai ser a divisão dos impostos entre os entes federativos? Para quem que é, professora? Então, foi na parte que você estava falando, Luciano, mas os professores ficam à vontade para escolher. O professor Nilson quer falar agora, inverter? Professor, o senhor que manda, o senhor sabe. Não estou mandando nem no meu telefone aqui. Mas, bom, são várias propostas. Uma delas busca unificar, porque, veja, o imposto sobre bens e serviços, né, que é o IBS. Quando você percebe que a incidência sobre bens e serviços, você percebe uma preocupação setorial da reforma tributária, outros tributos que incidem sobre outras hipóteses, como renda, sobre a propriedade rural, propriedade urbana, veículo automotor, essas coisas não foram tocadas, pelo menos nesse primeiro momento. Então, você percebe que a preocupação é uma preocupação muito mais empresarial, que tem uma toada. Eu não estou dizendo que isso é um pecado, é uma toada de liberalismo. E aí você percebe que o IBS, ele fala, bom, imposto de bens e serviços. Bom, bens é justamente essa circulação, eu entendo, que é a circulação de mercadoria, que já é tributada pelo ICMS. Circulação de mercadoria não é a física, é a jurídica, e entendamos aqui como troca de titularidade. Trocou a titularidade com fins comerciais, eu tenho a incidência do ICMS, de modo que se eu vender o meu carro para o professor Nilson, não é um antigo ato de comércio, hoje é ato empresarial, não tem incidência do ICMS, tem qualquer outra coisa menos do ICMS. Então, seriam nos bens, que já é um tributo de competência do Estado, ICMS, e serviços. Você também tem no ICMS 2 tipos de serviços, que é o de comunicação e o de transporte interestadual e intermunicipal, e os outros serviços que são tratados pela Lei Complementar 116, de 2003, que é o ISS. Então, assim, por exemplo, levando a efeito o IBS, nós temos aqui a unificação de 2 tributos.
um que incide sobre os bens, que é quer me parecer que essa proposta, né, que usurpa a competência do Estado, e a de serviço, que é parte do Estado, parte do município, que redunda naquele problema de competência tributária que o professor Nilson havia dito. Como é que a gente chega depois e explica isso para o alunado? E eu te digo até mais, o problema do direito tributário não é nem explicar para o alunado, existem coisas no direito tributário que você não explica para o teu cliente. Quem já teve algo... É verdade. Não é verdade? Eu vou pedir licença até para contar um caso. Eu advogo, não sei porquê, a maioria dos meus clientes são hospitais. E certa feita, um hospital tomou um auto de infração e eu fui fazer a defesa. Era uma auto de infração municipal. E aí eu fiz a defesa, etc. Porque eu fui contratado justamente porque eu tinha sido já conselheiro do município, então estava habituado com tributo, etc. Aquela coisa toda que a gente já sabe como é que funciona. Tá bom. E o artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele trabalha com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, ocorrendo quaisquer daquelas hipóteses que estão relacionadas no artigo 151, o fisco não pode tomar nenhuma medida de efetiva cobrança, porque aí o direito de não é o crédito, é o direito de exigência está suspenso. E eu, ao apresentar a defesa administrativa, né, promovi ali a suspensão do crédito tributário, da exigibilidade do crédito tributário. Bom, apesar disso, o fisco pega uma parte das certidões legislativas que compunham aquela defesa e ingressa com uma execução fiscal. Eu falei, mas como se está suspensa a exigibilidade? Aí eu fui, apresentei uma exceção de pré-executividade. E o juiz enrolando para se manifestar. 15 dias ele pega a outra parte do mesmo, da mesma defesa, as outras CDAs que faltavam, e apresenta uma outra execução fiscal. E a dona do hospital me chama e fala assim, você tem certeza que você conhece direito tributário? Eu falei, olha, não sei já. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a lei, e o professor Lúcio tem razão nisso, o direito tributário ele busca proteger o contribuinte. O problema é que nós esbarramos na má vontade do fisco, porque eu sou resoluto em dizer que nós temos direito tributário para o fisco e um direito tributário para o contribuinte, porque infelizmente, eu tenho muito amigo que é juiz estadual, me sinto absolutamente confortável para dizer isso, não é a praia do juiz estadual. E aí, meu amigo, na dúvida, siga o relator, que para eles é o conselheiro. Fica difícil de você divulgar nessas condições. Então, surpresas de ordem tributária vamos ter todo santo dia, porque a prática tributária é muito desgastante, mas ao mesmo tempo é prazerosa, porque você poder ganhar do fisco e depois dar risada dele é muito bom. Muito consegue. Eu vou só completar para o professor Luciano, eu vou mais longe. Eu estou com um cliente, começou a mesma história praticamente, tá? Coisa de idade suspensa, foram várias modificações, tudo, então entrou com vários recursos administrativos, tudo suspenso. Não me pergunta, do nada me apareceu uma execução, do nada, eu não recebi a decisão final não foi publicada. Só que eu vou mais longe, então estou na mesma história que a sua, professor, a mesma história. Só que eu vou mais um, eu entro na prefeitura, olha o que eu vou falar, eu entro lá para puxar a declaração de imunidade, não é que imunidade, eu puxo, ativa. Então perceba, ele me aplicou várias auto-infrações, tem mais de 3 milhões, auto-infração. O imune, era imponente do ISS, entramos recurso alegando imunidade, recorrente, um monte de coisa. Do nada, não me pergunta como, entrou com uma execução, pegou um pedaço de uma execução, sem notificar, se for notificar o quê? Eu teria ainda um recurso de revisão, se não me engano, ainda no município de São Paulo, acho que eu teria esse recurso mesmo de cabeça. Simplesmente a execução entrou com a exceção de pré-executividade, e quem faz me despachar agora em pandemia é sistema online. O negócio não vai para frente, né? E foi o Adilson, né? Adilson que na realidade, como o professor Luciano falou, o IBS, se quiser chamar de IBA, como quiser, ele vai, não vou falar, para quem ele vai mutilar porque não pode mexer em Constituição, ele vai unificar, não, ele vai pegar como o professor falou, tudo que é bens de consumo, ou seja, vai pegar o IPI, ICMS e ISS, vai fazer isso aqui. Vai mexer com tudo, né?
E só para um comentário que o professor Luciano falou, que eu até notei, ele falou, o ICMS tem que existir troca, tem que ter a tradição, né, professor Sérgio, estabelecimento, mais tradição. Só que assim, nosso sistema eles têm uma aberração muito grande. Você pega, professor Luciano, a emenda 33, eu cheguei a comentar muito por cima agora, que para mim foi uma das piores emendas que existem, porque, por exemplo, o professor Luciano falou muito bem, se eu vender o carro do professor Luciano, não pago o ICMS, porque não tem mercancia aqui, você não tem o ato de, não estou comercializando, né? Então, eu estou vendendo patrimônio, não bem, né? Não é um produto. Só que eu vou mais longe, agora tenta me explicar por que eu pago ICMS na importação. Aí me explica mais uma coisa, por que eu pago ICMS? Eu pago ICMS, desculpa, eu pago IPI na importação. Pô, não foi industrializado aqui. Professor, posso... Deve. Eu faço coro com essa indignação, porque é impressionante. Na importação, quando a gente pega para ver importação, meu Deus do céu, paga o imposto de importação, paga o IPI, o ICMS, o PIS e o COFINS. O fisco, eu vou falar porque eu trabalho muito com a teoria da linguagem, né? Partindo de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger e Wilhelm Flusser, né? Quem é meu aluno sabe que eu falo muito desses filósofos. E aí você pega alguns autores e um ex-professor meu que diz, olha, em razão da linguagem criar e propagar a realidade para quem é filósofo da linguagem, e eu uso a teoria da linguagem, confesso, mas eu acho que ela tem que ser vista com parcimônia, ele diz assim, olha, o direito cria suas realidades. Nessa ânsia recadatória, o fisco cria aquela ficção de que o produto importado, ao ser desembaraçado, equivale ao momento em que ele ao ato final da industrialização, só para poder dizer que com isso o produto nacional é tão competitivo quanto o produto importado. Na verdade, é uma desculpa para poder arrecadar. Arrecadar. Quer dizer, nem a desculpa que é dada, ela tem robustez. É uma coisa assim... Não, destrói tudo, depois a gente conversou, já destrói para conseguir regra matriz, e constrói a regra do ICMS, não constrói. Desculpa, não constrói. Porque... Não, e vai mais longe, mesmo sendo pessoa física, né? Mesmo sendo contribuinte intelectual, essa é a redação da emenda. Exatamente. Equivale, ele busca a equivalência da pessoa física com a pessoa jurídica, o que é um... Não, Luciano, eu vou mais longe. Eu tenho uma bebê, né? Minha bebê de 10 meses. Se ela for para voltar com a orelhinha do Nick, ela equipara. E tem mais, hein? Se ela fizer uma propaganda para televisão, ela vai pagar imposto de renda, dependendo de quanto ela ganhar. Exatamente. Não é verdade? Não é, porque... Não é verdade? Você tem um filho bonitinho de 10 meses e põe ele para a novela da Globo, você não vai pagar imposto de renda. Vai, e se ele não pagar, você sabe que pelo 134 você é responsável tributário com ele. Opa, vai na veia. Que belo país. Não é verdade? Vai, não. E depende da forma. Vamos mais longe, depende se você não vai pagar, é com 135, vai ter uma fé. Com certeza. A direito tributário é assim, né? Você nasceu, pagou, morreu, tá pagando ainda. Tá pagando, morre, tá pagando. Tá vendo como o direito tributário é bom? Agora ficou interessante para a gente, porque vocês começaram a falar a nossa linguagem, que é reclamar do tributo. Não, mas que é o que a gente está sempre fazendo. Verdade. Não é? Eu acho que a professora Gisele tem mais uma pergunta aí. Então, o Alex fez uma pergunta na fala do Nilson. Tanto os fatos geradores quanto as hipóteses de incidência serão alterados? Ou haverá uma evolução dos que já existem hoje? Tá. Professor Luciano, quer que eu fale? Não, fica à vontade, professor, por favor. Vamos lá. Na realidade, se eu juntar, ou melhor, se eu eliminar tributos, estou eliminando tributos e criando um novo tributo. Na verdade, ele está fazendo. Estou acabando com eles e criando um novo. Não é que eu vou ter uma nova incidência, uma nova hipótese, né? Para se construir uma nova norma jurídica, uma nova regra. Uma nova regra vai acontecer. Né? Vamos supor, você eliminou o ICMS da Constituição, que eu acho uma aberração, só que você incorporou a palavra bens nesse novo imposto. Então, assim, na realidade, de forma fática, é como se você estivesse pegando a linguagem
dele, a linguagem daquele tipo de imposto, e trazendo para cá. Bom, dando Ctrl+C, Ctrl+V. No conceito jurídico, como o professor Luciano falou agora há pouco, né, que o direito ele cria a sua própria linguagem, né? Pega o Lorival Villanova, né, professor? Você transforma o mundo através do trabalho, mas o mundo através da linguagem, através das normas. Então, quando eu fizer eliminar o ICMS, e eu estou criando o CDS, o IBA, como quiser, está criando uma nova regra matriz. Querendo ou não, você está criando uma nova regra. Então, assim, você está criando, Alex, novos fatos. Você não está aglutinando. Falar que aglutinar não dá. Porque aglutinar, na minha visão, a linguagem tem que fazer exatamente assim para a gente, né? A prescrição constitucional vai estar escrito, olha, o ICMS incorpora-se ao novo imposto. Não é o que vai acontecer. Você pega a redação da PEC da Câmara, ela revoga, não de forma imediata, ela dá quase um efeito repeticionatório futuro, né? Que ela fala, o ICMS vai parar de funcionar em tal período, não é imediato que isso vai acontecer. Então, ela posterga, e lá na frente vai acontecer com o ICMS, ele vai desaparecer. Então, os fatos jurídicos pertinentes do ICMS desaparecem, os ditos fatos geradores do ICMS desaparecem, e nasce uma nova regra, uma nova estrutura jurídica. Não sei se é isso que o Alex questionou, ou seja, eu não estou aglutinando. Eu acho que, pegando na linguagem correta, eu não estou aglutinando. Eu estou eliminando, criando uma nova composição. Eu posso só fazer um comentário? Deve. Alex, né? O Alex perguntou? O Alex? Tá. Isso aí. Alex, olha só. O direito tributário é direito de sobreposição. Não sobreposição hierárquica. Eu digo sobreposição fática. Isso quer dizer que o direito tributário depende de outros ramos do direito para poder incidir suas regras. Então, faça a reforma que for, faça inclusive uma nova Constituição, as hipóteses de incidências não mudarão, porque continuará a ocorrer, por exemplo, compra e venda, que é conceito de direito civil, coisa de professora Gisele, e sobre a compra e venda, se for ato de comércio, incidirá o ICMS. Perceba que quando você troca o ICMS pelo IBS, você só muda a roupagem, mas as hipóteses de incidência continuam as mesmas, porque as ocorrências no mundo fenomênico continuam sendo as mesmas, e vão ser tributadas por um tributo ou por outro, ou se modifica o nome em iuris, mas não o que é tributado. Eu só queria dar um exemplo. Olha só, se você pegar o artigo 153 da Constituição Federal, inciso 1, o caput do inciso 1 está dizendo o seguinte, olha, compete à União instituir imposto sobre, vem o inciso 1, importação de produtos estrangeiros. Não está dizendo que ela tem que trazer à colação o imposto de importação, está dizendo que não, que ao ocorrer uma importação de produtos estrangeiros, é a União que vai tributar, não importa qual o tributo. Não importa qual seja. É um imposto de importação, mas se amanhã ela quiser chamar de imposto sobre, sobre um imposto Jair Bolsonaro, ela pode dar o nome que ela quiser, até porque o nome em uso não define natureza. O que é importante notar é que existe uma hipótese de incidência e sobre ela você pode tirar um tributo e fazer outro incidir. Então, o problema não está na hipótese de incidência, ela não se altera, porque, de novo, o direito tributário é um direito de sobreposição. O que pode se alterar é a norma, como o professor Nilson colocou, a norma que se constrói a partir dali para fazer incidir e cobrar tributo diante daquelas situações fenomênicas que se operam no mundo social. É impressionante, né? Muito bom ouvir vocês falando sobre tudo isso, né? A gente vai sempre aprendendo. O professor André vai fazer uma pergunta direto para os senhores, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o professor Enos. Eu posso interromper e pedir desculpas muito grandes, porque eu tenho aqui uma pessoinha aqui em casa que tem um problema assim, meio bem complicado, e eu tenho agora que socorrê-la, é minha filha, né? Então, eu peço desculpas a vocês e vou ter que me ausentar neste momento, mas deixo um beijo muito grande a todos os alunos e as pessoas de fora que nos ouvem. Um abraço respeitoso à professora Ivania, a doutora Ivania, uma parceira da UAB, e um abraço em nome dela, na pessoa dela, ao doutor Ferrari e ao meu querido Rodrigo Prates. Um beijo grande para a minha querida professora Gisele, o Gilberto, o André, essa pessoa que, novo, mas admirável estudioso,
uma pessoa que daqui a 5 anos eu serei apenas um mero espectador, porque vai brilhar muito mais ainda, hein? Prestem atenção nesse nome, André. Um beijo para todos os alunos. Nilson, querido, você é uma pessoa que mora no meu coração de verdade. Eu aprendi a gostar de você. E o Robertinho, eu vou chamar de Robertinho agora, vou quebrar o protocolo. É um irmão que eu tenho desde os meus tempos de estudo iniciais. Tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo grande do coração de todos vocês. O Alex Vieira, que eu estou vendo aqui a fotinho dele. Um beijo, Alex. Tudo de bom para você, gente. Fui. Beijo grande. Então, nós vamos para a última pergunta, que vai ser feita diretamente pelo professor André. E aí eu vou pedir gentilmente, né, já nessa última pergunta, que todos aqueles que tiverem câmera, para que possam liberar, porque a gente vai aproveitar esse instante para fazer algumas imagens, tá? Para que depois a gente possa poder melhor divulgar todo este evento que foi bastante importante para todos nós. Então, com a palavra, aí o professor André. Caros colegas, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, é uma dúvida de leigo mesmo, né? É uma questão de língua portuguesa e de congruência. A gente sabe que o Código Tributário Nacional é uma lei de 1966, né? Ela tem um status normativo de lei comum, lei ordinária. E a gente sabe também, pela leitura do artigo 146 da Constituição Federal, que se exige uma lei complementar para tratar da matéria tributária. Aí falam que, como bem o professor Luciano e o Nilson falaram, que é muito difícil ensinar o direito tributário e, consequentemente, aprender, porque você tem um fenômeno da recepção das normas, o que é muito curioso, né? É uma norma que é pré-constituição, ela vai ser recepcionada ou não recepcionada, recebida ou não recebida. Quando você percebe nos incisos do artigo 146, verbos empregados no infinitivo, dizendo, por exemplo, assim, inciso segundo, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso terceiro, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Tendo em vista que nós já inauguramos uma nova ordem constitucional, que ela é pautada em outros valores que a norma constitucional, então, vigente quando da feitura do Código Tributário Nacional. A pergunta é o seguinte, não seria mandatório, né, uma reforma tributária em nível infraconstitucional? Nós não estaríamos diante de um estado de coisas no direito tributário inconstitucional? Essa é a minha pergunta. Professor Luciano, você define. Quer começar? O senhor que está, professor. Fique à vontade. Não, por favor, meu querido. Por favor. Professor André, primeiramente, o senhor sabe que foi um prazer conhecê-lo. Né? Nós já conversamos muito na faculdade, trocamos muita ideia, muita informação. É um dileto amigo, sabe disso. E eu admiro muito a sua humildade diante de tanto conhecimento que ele já adquire, apesar da pouca idade. Na verdade, o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar. Então, é por isso que as coisas continuam acontecendo sem... Aliás, se eu não me engano, se é que... Eu acho que não houve, mas se houve, foi o único artigo que não foi recepcionado. É isso, professor Nilson? Não me lembro. Eu acho que nenhum... Recepcionado? Acho que todos foram recepcionados, né? Se não me engano. Acho que não, não o quarto não foi. A parte que ele fala... O quarto, acho que ele... depois né? revogou do ICMS, mas tem bastante coisa em contraditório. Mas a priori, no primeiro momento, acho que foi em tótum, não foi? Depois que foi surgindo algumas coisas, porque aí o artigo quarto, né? Então, aí depois o quarto começou aquela discussão da dicotomia da natureza jurídica. Agora 5, 3. E assim vai. Então, assim, algumas discussões acadêmicas começaram, por exemplo, a afastar o artigo 4º, que fala da natureza jurídica, que é notadamente insuficiente, porque você tem, por exemplo, o artigo 4º fala que você basta olhar o fato gerador para você saber qual é a natureza jurídica do tributo, não importando o nome em iuris. A única coisa que vale é não importar o nome em iuris, porque a própria Constituição, ela fala
que você precisa, que tributo não pode, que taxa não pode ter base de cálculo própria de tributo, que já é um elemento que é necessário para que você meça a natureza jurídica do tributo. Ainda há quem coloque um terceiro elemento, que é a destinação, até em razão das contribuições. Então, quer dizer, a doutrina já tem trabalhado algumas coisas, mas a recepção foi feita como lei complementar, por isso que não há um confronto com o artigo 146 da Constituição. Tá? Professor Nilson, quer falar alguma coisa, por favor? Antes de tudo, professor André, obrigado pela pergunta. Professor André, eu acho que é o único que me fez companhia, porque assim, é o único que anda de moto na faculdade de professores, né? É o único que anda, porque os demais, não sei, era só eu, era isolado, agora tem um professor André. Né? Então, vamos lá, professor André. É que assim, a teoria da recepção normativa, ela faz várias motivações, tanto que assim, para mim, ela enquadra no conceito de mutação funcional, não de mutabilidade funcional, que são coisas diferentes. Né? Por quê? O nosso código nasceu em 66 com estrutura de lei ordinária. Né? Como o professor Luciano bem falou, ele entrou no nosso sistema a partir não do dia 5 de outubro, isso é importante, ele entrou lá depois de um tempinho, né? A recepção de forma efetiva, ele se mantém como uma lei ordinária, acho que é importante isso, já cai até em exame de ordem, ele é uma lei ordinária, mas com uma roupa diferente, ele tem uma roupagem dele que eu chamo ele de lei complementar. Né? Eu nem vou falar o exemplo que eu dou em aula, para o aluno entender, né, o que é a lei ordinária e a lei complementar, porque não pode ser uma lei ordinária, ele só mudou a roupinha, né? Um cara com uma roupa de mulher, bom, esse que aconteceu com o Código Tributário, isso que ele fez. Né? Só que, professor Luciano, o 146, ele grita pedindo uma lei complementar, e aos poucos o sistema foi fazendo isso, por quê? Todas as alterações que o Código Tributário teve foram via lei complementar já, né? Claro. Então, assim, já deixando bem claro que ele é uma lei ordinária, mas com estado de complementar. Você pega um exemplo, né? Você pega um exemplo disso, você pegar o Código Penal. O Código Penal ele tem uma estrutura de decreto-lei, 1940, né? Um decreto-lei. Não existe a figura de decreto-lei no nosso novo sistema, né? Ele absorveu, ele é um decreto-lei, mas absorveu a essência de uma lei ordinária. Mas o ponto que o professor André falou, que assim, não está na hora de mexer no código, o código é muito antigo, acho que foi esse ponto, né? Sim. Concordo plenamente. Aliás, aliás, é isso mesmo. Quando eu quis dizer lei registrada como lei complementar, eu me referia ao status, realmente, até para que não haja um descompasso com o que a própria Constituição coloca. E, sim, claro, eu concordo com vocês dois. A reforma, foi aquilo que eu havia dito, né, na primeira oportunidade. A reforma a reforma é infraconstitucional, está na hora de mudar tudo. É o código, é a lei de execução fiscal. Olha, na minha concepção, até a própria lei do Simples Nacional, que é de 2006. Sim, porque, que nem professor Luciano, você pega um exemplo, decadência e prescrição. Para nós somos advogados, cara, é fantástico 5 anos, não tem que discutir 5 anos, pô, a melhor coisa do mundo. Mas pensa pro fisco, 5 anos é nada. Não dá para ele arrecadar, não dá. Eu dei um exemplo para vocês hoje, uma execução aqui que eu comentei, a minha tese primordial é decadência, não é nem prescrição. Assim, com certeza vai acontecer. E o fisco ele precisa arrecadar. Só que assim, a lentidão dele é normal. Não dá para você ter que falar com o Estado da Advocacia, com a figura do Estado. Você pega o Procurador da República, o Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Estado, não dá conta de arrecadar. E o nosso sistema, principalmente a parte, não sei se vocês não concordam, de lançamento tributário, começa lá no 142, ali falta muita coisa assim, para melhorar. Principalmente o lançamento de ofício, que é o IPTU e IPVA, que também já deveria ter acabado há muito tempo. Você tem um gasto para mandar boleto, o cara sabe que tem que pagar. Né? Tem que fazer igual a ideia, essência do imposto de renda. Né? Lembra, antes era um disquetinho, papelzinho, se entregar, foi evoluindo ao ponto de tirar ônus do Estado. Quando eu tiro ônus do Estado, eu preciso arrecadar menos. E o professor falou, um dos conceitos que eu acho da destinação, tanto que se você tirar a destinação de uma contribuição social, ela vira um imposto. Né? Ela automaticamente ela vira um imposto. Porque a diferença
Eu acho que eu li o do professor Márcio, não consigo lembrar o nome, de classificação profissional dos tributos. Márcio Severo Marques. Muito boa classificação. Mas aí a gente vai entrar na nossa reforma. O nosso ponto sempre vai ser, acho eu, o dinheiro não chegar onde tem que chegar. O problema é ele não chegar. Quando ele chegar, na boa, como eu falei, eu vou pagar. Você pega o causa-mortes americano, eu vou chutar, tá? Que eu não lembro de cabeça a efetividade dele, porque ele tem uma progressividade, tá? Até ele chegar a mutilação patrimonial de 50%. O causa-mortes americano pode chegar a 50%. Salvo engano, 50%. Eu sou o Luciano, me corrige, mas ele tem um grau para chegar. Ele não é de imediato, morreu, é 50% do Estado. Então, você tem um imóvel, salvo engano, imóvel a partir de $600 mil. Eu não lembro nem de cabeça a progressividade dele. É 50%. É coisa pra caramba. Vê se você vê alguém americano, alguém berrando a carga tributária lá. Cara, não berra por quê? Ele anda na rua, vou dar um exemplo hoje. Tipo, no México, correndo, eu fui de moto, eu tava com uma jaqueta, né, na minha moto. Uma jaqueta diferente, o que acontece? Na hora que eu fiz com a minha jaqueta, eu podia estar andando com ela na rua. Eu tirei, guardei no baú da moto e tranquei. Eu me matar, cara. Agora, vamos para lá. O cara não liga de aquela carga tributária alta, por quê? Né? Porque, assim, ele tem um retorno. Tem, por exemplo, você foi para Nova York. Nova York é a coisa mais louca do mundo. Não só o fato de você estar andando na rua, você ouve 10 mil línguas, né? Você não ouve inglês, né? Você ouve tudo que é língua do mundo. Só que o cara está andando com iPhone, sei lá, que ele muda, está com o iPhone 13, sei lá, aqui, aí não sei o que, no relógio, andando na boa. Por quê? Porque você tem segurança. Ou seja, o problema não é a gente vai reformar, vai mexer. A gente vai continuar com os mesmos riscos, como eu falei agora há pouco. Para finalizar, você arruma sua casa, você deixa sua casa show, mete uma piscina, faz não sei o que lá, mas quem mora lá dentro, a pessoa que mora lá, ainda é uma boa pessoa. O problema é esse, não adianta você reformar, isso é tudo bonito, e o cara não tem moral que está lá dentro. Mas eu vou estar, não adianta, eu não tenho uma reforma diferente de cabeça. É bem verdade, né? Bom, a respeito dessas reformas, né? A gente aguarda, porque, né, só um detalhe rápido, a gente esperava tanto da reforma trabalhista e ela veio, e ela não foi aquilo que a gente precisava, aquilo que a gente esperava, né? Então, tem sempre o receio de aguardar que se venha uma reforma tributária, e às vezes a reforma pode vir a ser pior do que aquilo que a gente tem, né? Não, então, vai ser. Você tá certo, você tá certo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, mas, senhores e senhoras, nós temos outras perguntas, mas o avançar da hora nos impede de continuar. Eu pedi para liberarem, né, as câmeras, porque a gente tirou algumas fotos. Eu quero lembrá-los que a Faculdade de Progresso está transmitiu essas palestras, né, esse bate-papo pelo Facebook, mas a Faculdade de Progresso, ela tem o site, ela tem o Facebook, ela tem Instagram também, e nós temos vários eventos. O professor Enos falou do congresso nas próximas semanas, então em breve nós já começaremos a divulgar, provavelmente amanhã, todos já terão acesso a este material. Acompanhem, né, adicionem a Faculdade de Progresso nas redes sociais, para que vocês possam seguir e tomar nota desses eventos que nós estamos promovendo. Nós procuramos sempre trazer eventos de qualidade, palestrantes de alto nível. Vocês puderam perceber pela palestra de hoje, né? Estes são, né, esse tipo de palestra, esse nível de palestra é o nível de aula, né? O professor Luciano, o professor Nilson são professores desta casa. Então, para quem não é aluno e que pôde presenciar, pôde perceber o nível das nossas aulas aqui na instituição. Então, de modo que isso nos orgulha e isso nos dá certeza de que nossos alunos sairão preparados não só para o mercado de trabalho, mas também sairão preparados para aquilo que precisar enfrentar na vida, seja na vida profissional, na vida acadêmica, seja naquilo que for.
tá? A Faculdade de Direito, e eu aqui, em nome do professor Enos, que teve que se ausentar, agradeço muito a presença de todos os senhores, a presença de todos os professores da instituição. Eu, infelizmente, não pude tomar nota aqui de todas as pessoas, autoridades aqui presentes. Eu vi que tem vários advogados, não só da comarca, mas eu vi da comarca de Guarulhos, mas eu vi advogados também que se identificaram que são de Arujá, também de Mogi, tem advogado do ABC, então, advogado e advogada também de outras comarcas, então sejam sempre bem-vindos. A Faculdade de Progresso os recebe, os acolhe de braços abertos. A doutora Ivani Tavares, vice-presidente aqui da nossa seção de Guarulhos, uma honra tê-la presente aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, tá? Os nossos alunos, os nossos representantes de turma, e todos aqueles que vieram aqui para saber um pouco a respeito deste tema, tá? É sempre uma honra, uma alegria, e é o apelo que eu faço, né? Sigam a Faculdade de Progresso nas redes sociais, porque assim a gente tem condições de atingir você com mais divulgação, tá? A gente consegue levar para você essas oportunidades de difundir o conhecimento. O que a gente sempre costuma dizer, né, que o nosso país só vai melhorar se tiver educação de qualidade e tudo mais. O que a Faculdade de Progresso tem procurado fazer é promover a educação não só daqueles nossos alunos que estão matriculados, mas de toda a sociedade. É um compromisso que a Faculdade de Progresso assumiu com a sociedade guarulhense, mas que agora, com os meios virtuais, ela assumiu com todos, né? Todos aqueles que tiverem acesso à internet terão acesso a conteúdo de qualidade. Então, com essas palavras, em nome do professor Enos, em nome da professora Marcela, que é mantenedora da faculdade, eu dou por encerrado o nosso evento e agradeço a presença de todos, ok? Eu vou deixar aqui uns minutinhos ainda sem encerrar a sala, porque se alguém quiser printar a tela para poder postar nas redes sociais, para que possa ficar à vontade. Muito obrigado, professores, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Até mais. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. E o Sandro, chama se tiver aí presente, Sandro. Como é teu aniversário aí, eu deixo um livro desse daí de governança para você lá com presente na faculdade semana que vem. Tá? Essa semana não tem condição. Ô, Luciano, meu aniversário então vai ser hoje, então. Mas o seu também já está separado, meu amigo. Você acha que você não estaria? Olha, o Ivani também, depois só me... Oi, professor. Isso, professor Luciano, a da doutora Ivani, eu faço questão de pegar e entregar para ela pessoalmente lá na OAB, no escritório dela, tá bom? Então, doutora Ivani, eu faço questão de entregar um exemplar para a senhora do livro do... Obrigada, querido. Então, Uma satisfação receber uma obra dessa. Ah, imagina, a satisfação minha, viu? Então, boa noite a todos aí, fiquem com Deus, viu? Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Boa noite, bom final de semana, bom descanso a todos, hein? Bom tchau, tchau. Tchau. Tchau.